Olá, seja bem-vindo ao Resenha Simples. E hoje eu vou conversar com você sobre um período da história que merece sempre um olhar diferente. Hoje nós vamos conversar sobre impressões da Idade Média. Muito bem, finalmente o primeiro vídeo, primeira resenha de 2021. E eu espero que agora eu consiga, porque eu confesso que essa é a terceira vez que eu estou tentando fazer a resenha desse livro. A primeira vez, quando eu li, ficou muito longo, e eu tenho como propósito de 2021 fazer vídeos mais curtos, e infelizmente vai acabar tendo esse propósito, vai ter que se iniciar com este livro. Daqui a pouco eu falo porque que é triste ter que começar por esse livro, esse propósito. E depois, numa outra tentativa, eu estava até indo bem em relação ao tempo, mas aí quando eu verifiquei bem, eu percebi que eu havia pausado a filmagem e não tinha voltado, não tinha tirado o pause da filmagem, então eu gravei o vídeo inteiro sem ser. Na verdade não gravei, né? Só fiquei me vendo aqui na tela do celular. Muito bem, mas como eu dizia, este é o primeiro livro de 2021. Para ser honesto, não é exatamente, eu não o li inteiramente em 2021, comecei no finalzinho de 2020 e iniciei e terminei no início de janeiro desse ano. Mas foi muito bom iniciar o ano com o término desse livro, que é fantástico. E justamente por ele ser fantástico é que me dói tanto ter que me conter para fazer um vídeo curto. É um livro maravilhoso, escrito por um dos maiores, se não o maior medievalista do Brasil, que é o professor Ricardo da Costa. Esse livro aqui ele foi editado numa parceria entre a Armada Cultural, a Editora Armada, e a Resistência Cultural, que são editoras, como sempre eu falo, que eu tenho muito carinho, porque buscam a duras custas romper com a bolha editorial, com a ditadura editorial que existe hoje no Brasil. Bom, há pouco tempo saiu a segunda edição deste livro, mas de qualquer forma, eu não sei se o pessoal aí da Editora Armada, eles sabem, meu aniversário é em agosto, então eu entendo que possam ocorrer contratempos, né? Então deixar aqui registrado meu aniversário agosto, e também registrado que eu não fico nem um pouco constrangido em receber um presente adiantado, tá bom? Mas vamos lá, vamos deixar um pouquinho a brincadeira de lado, vamos falar aqui do livro, começando pelo o autor, que é o professor Ricardo da Costa. Fazer aqui um pequeno resumo de quem é o professor. Eu tive a oportunidade de conhecer o professor em meados de 2010, conhecê-lo pessoalmente, numa palestra que ele ministrou aqui no Rio de Janeiro, lá na Igreja de Santana. O professor Ricardo da Costa, ele é bacharel em História, licenciado em História pela Universidade Estácio de Serra. Ele é mestre e doutor em História Social pela UF, fez trabalho de pós-doutoramento em História Medieval e Filosofia Medieval na Universidade Internacional da Catalunha, e também fez um trabalho de pós-doutoramento em Literatura Medieval na Universidade de Alacante. Ele é professor titular na UFES, né, Federal do Espírito Santo, e também ele é professor efetivo na Universidade de Alacante. Este livro aqui, ele é uma reunião de 12 textos escritos pelo professor para diversas ocasiões. Artigos para revistas e para publicações especializadas, palestras, encontros de estudos medievalistas, enfim, é uma reunião de 12 textos. Então, ele não se trata de um período da Idade Média, pega um espaço de tempo dentro da Idade Média e faz ali de forma linear um comentário sobre esse espaço, sobre esse tempo. Não é isso. São textos independentes um do outro. E já que nós estamos aí na interseção entre o autor e o livro, é importantíssimo dizer que, apesar de todo o rigor profissional
que é muito característico do professor Ricardo da Costa. Ele tem um estilo de escrita agradabilíssimo, os textos são fáceis de ler, são leves, e essa facilidade ela não se dá pelos textos serem rasos, ou os textos serem, como é que eu posso dizer, simples demais. Muito pelo contrário, é uma característica do autor mesmo de transformar um assunto em algo, digamos, próximo do leitor. E essa proximidade ela se dá muitas vezes porque nessa forma de escrita o autor ele atrai o leitor muitas vezes porque ele também divide de experiências pessoais, de percepções pessoais em relação à realidade, à nossa sociedade. Então ele insere isso nos textos e aí acaba aproximando bastante o leitor do texto e do próprio autor. Então não é aquela escrita pesada, imbricada, cheia de jargões que são próprios do ambiente acadêmico, né? E quando a leitura é assim, imbricada, cheia de jargões, muito distante de atrair o leitor, acaba minando o interesse do leitor em relação a algum assunto, em relação a algum estudo. E, aliás, esse academismo, né, essa escrita academista, digamos assim, ela já era muito criticada pela grande historiadora Regine Pernot, e o Ricardo da Costa, digamos que segue este modelo que atrai e cativa o leitor. Bom, como eu disse, são 12 textos, né, que buscam trazer para o leitor impressões da Idade Média, esse período de mil anos, reduzido na maioria das vezes a meia página de livros didáticos, reduzido a um tempo muito pequeno de estudo nas universidades, e sempre com aquela pecha de período das trevas, né? Em relação a essas calúnias da Idade Média, em relação a como ela é dividida pelos historiadores para ser estudada, eu falo sobre isso no livro, na resenha sobre Idade Média, o que não nos contaram, da Regine Pernot. Vou deixar o link aqui. Aliás, vou aproveitar também, vou deixar um outro link aqui, vou deixar o link da resenha do livro A Verdade Sufocada. Por quê? Porque eu recebi uma restrição do YouTube. O YouTube disse que o tema regime militar não é apropriado para menores de 18 anos. Né? E ele entendeu que meu vídeo não era apropriado para menores de 18 anos, né? Menores de idade. Eu até, na minha, digamos, contestação em relação a essa restrição, eu disse que esse tema ele é comum do final do ensino fundamental e durante todo o ensino médio, período esse que a maioria dos alunos tem menos de 18 anos, né? São menores de idade. E o YouTube foi irredutível e restringiu o meu vídeo para essa faixa etária, né, acima dos 18 anos, e não vai sugeri-lo para aqueles que não estiverem logados na plataforma. Para mim é difícil realmente aceitar isso. A minha sorte é que o YouTube não sabe, talvez, né, que eu faço esses vídeos aqui somente pelo prazer de dividir minhas experiências literárias com vocês, saber da tua experiência literária, né, fazer essa troca, né, e não ganho dinheiro com isso. Se ganhar, bom, mas se não ganhar, para mim tá bem tranquilo também. Então, assim, não dependo disso para sobreviver. E então ele restringiu a idade, restringiu as sugestões, e ele não pode ser monetizado. Mas eu estou colocando o link dele agora aqui para que você possa divulgar, para que mais pessoas possam ter uma outra visão deste período da história do Brasil. E eu só posso entender, eu só posso acreditar que esse tipo de restrição ela só é muito mais por um viés político, ideológico, de efetivamente uma proteção para as crianças, digamos assim. Mas vamos seguir aqui falando deste livro que é o tema de hoje. Mas não esqueça aí de compartilhar, de falar desse vídeo, de assistir se você nunca assistiu o vídeo sobre o livro A Verdade Sufocada. Bom, como disse, são 12 textos, eles estão divididos em 4 temas: história,
literatura, artes e filosofia, né? Então, a partir dessas 4 áreas, o professor busca dar ao leitor a oportunidade de ver a Idade Média por um prisma diferente. É como se ele como se você conseguisse ver pelos olhos daqueles que viveram na Idade Média, através da própria cultura da Idade Média, o que é interessante porque ele vai muito além daquela limitação doentia de se só estudar períodos históricos a partir dos seus aspectos físicos, aspectos econômicos e aspectos políticos. Eu, como disse, estou tentando diminuir o tempo dos meus vídeos, já estou até falando demais nessa introdução e não vou esmiuçar os textos aqui, não é essa a intenção. Tem algumas anotações para poder falar pelo menos das partes mais importantes, das coisas mais relevantes, segundo o que eu entendi de mais relevante, e começar a fazer isso agora. Então vou falar rapidamente sem esmiuçar muito, tá bom? A primeira parte é a parte de história, e já nessa primeira parte a gente já tem contato com uma impressão diferente deste período, porque o autor vai ressaltar a questão da sensibilidade nessa sociedade e de como a nossa sociedade hoje contemporânea foi quem embruteceu, quem se tornou mais dura em relação à sensibilidade, não uma sensibilidade baseada nesse sentimentalismo barato que nós encontramos hoje. O professor Rodrigo Gurgel, em algum dos seus áudios que eu tive a oportunidade de ouvir, ele aborda isso na literatura como que os grandes debates ou aquilo que se fala, as lutas interiores de hoje na literatura são coisas completamente banais, não dizem respeito às grandes questões da humanidade, não transcendem o próprio homem, são coisas bem rasas, bem infantis. Não é dessa sensibilidade que a gente está falando, nem muito menos o professor aqui. Ele vai mostrar que essa sensibilidade era muito presente na Idade Média, especialmente na questão da dor da perda. Ele vai falar da dor da perda no primeiro texto e de como as mulheres estavam envolvidas, especialmente porque a questão do luto passava diretamente por elas. E por conta disso a mulher tinha uma poderosa influência, porque ela era o elo entre a sociedade e aquilo que realmente importa. E nas palavras do professor, o que realmente importa é a eternidade, o mundo da eternidade. Então era esse mundo passageiro, era o elo do mundo passageiro ao mundo da eternidade. A mulher tinha essa influência. Sem contar também que esse sentimento de compaixão, ela ganha dimensão, né? Ela ganha importância, uma importância maior a partir do advento do cristianismo. E é triste ver que essa influência da mulher ela se perde ao longo do tempo, né? Como a sociedade e a mulher ela se embrutece. A mulher deixa de ser o canal de sentimentos sublimes, generosos, ternos, que eram passados pelos homens através delas as mulheres, né? De certa forma também por conta disso as mulheres eram grandes responsáveis pela evangelização no mundo, né? Então da mulher sensível e senhor, que poderia ser senhora feudal, como já ressaltou a Regine Pernod, ela vai para uma mulher sem espaço, relegada ao serviço da casa, logo após o Renascimento, até chegar a uma mulher contemporânea, e aqui lógico eu uso mulher aqui no sentido genérico, a mulher contemporânea que, enganada pelo feminismo, acredita que a sua grande vitória, aquilo que é o máximo que ela pode alcançar, é se igualar ao homem. No texto seguinte sobre história, o professor vai falar sobre como os medievais enxergavam, ou melhor, compreendiam Maomé e o Islã. E é interessante porque a gente vai perceber essa visão através dos olhos, e para isso ele usa um escritor do século XII, se eu não me engano, o Ramon Llull, né? Então a gente vai ter essa visão a partir da própria sociedade feudal, que ali no século XII tinha, digamos, não tão perto, mas tinha acabado de fazer as guerras de reconquistas e
expulsado os muçulmanos e reconquistado a Península Ibérica, né? Então, para começar, Maomé é entendido como um falsário que escreveu o Alcorão, né? E o islamismo é entendido como uma seita, uma doutrina luxuriosa. E isso, mais uma vez, não é por uma questão preconceituosa. Vamos lembrar, como eu disse há pouco, eles tiveram contato com essa cultura, com essa doutrina, e diferente desse tempo que nós vivemos hoje, no qual as pessoas opinam sobre muitas coisas sem efetivamente estudar sobre elas, os medievais tinham o costume de estudar as doutrinas as quais eles iam contestar ou iam combater. Então, eles entendem que um homem cheio, que é vencido pelas suas paixões, que é guiado somente pelas suas paixões, ele com certeza vai decidir manter essa vida luxuriosa no além. Então, é por essa prática luxuriosa que os medievais entendem que há a expansão do número de fiéis do Islã. Aqui o autor ainda vai fazer algumas considerações sobre o que é de fato diálogo interreligioso, que o Ramon Lull entendia como diálogo interreligioso e ecumenismo, e na verdade é aquilo que de fato a igreja entende como diálogo interreligioso e ecumenismo, que não é fazer uma sopa de todas as religiões para criar uma seita universal, mas sim usar deste diálogo, usar deste ecumenismo para trazer todos para a verdadeira doutrina cristã. Embora muitos autores atuais queiram deturpar essa ideia de Ramon Lull, que a propósito acreditava que através da razão dos argumentos lógicos seria possível converter os islâmicos, né? Que era necessário que eles conhecessem a forma de crer dos católicos para que assim pudessem se converter. E para isso ele tem inúmeros textos, inúmeros escritos com essa proposta de levar a lógica para os não fiéis, para que eles pudessem se converter e vir ao cristianismo. E terminando essa parte de história, o professor vai falar de música, o que para a gente, a princípio, pelo menos para mim foi a princípio, digamos, estranho. Como assim? Ele vai falar de música na parte de história, não vai falar de música na parte de arte, mas já no início do artigo a gente compreende o porquê dessa inserção da música na parte de história. Deixa eu ler então o comecinho aqui para vocês. O início do artigo começa com uma citação de José Henrique Ruiz Domenech, né, que é o seguinte: a história é o espelho da música. Em seguida, no início do artigo, o professor começa assim: o mundo vive na música, pois é sua materialização etérea. Por isso não é possível viver no mundo sem ela. Mais abaixo ele continua: ela representa o aspecto metafísico de tudo o que é físico no mundo, a coisa em si, de todo o fenômeno, a própria vontade encarnada. Então, só nessas primeiras frases a gente já entende por que a música ela está inserida nessa parte de história. E aí o autor vai falar da importância do canto gregoriano, que sem ele, sem a sua organização, sem a sua sistematização, é impossível. Sem compreender isso, é impossível compreender a história da formação da Europa, porque um dos momentos mais graves da Europa, no início ali, com o esfacelamento e queda do Império Romano e as invasões bárbaras. Então, o Papa Gregório Magno ele entende que é necessário criar um muro de proteção à civilização ocidental. E como que isso pode ser feito? Através da sistematização, como disse, e da compilação da música eclesial, da música da igreja. Sem essa compreensão, tanto quanto sem essa compreensão não é possível compreender a história de formação da Europa, assim como diz o professor, é impossível continuar compreender também essa formação da Europa sem compreender o sentido racional do antigo regime, que traduzido naquelas melodias perfeitas de Mozart, que estavam ali imbuídas de cultura católica. É necessário ter esses parâmetros, né? E
Dessa forma a gente acaba entendendo, quando a gente vê a beleza desses dois pontos, por exemplo, como que a gente começa a pensar, na verdade, que talvez toda essa decadência musical que a gente vive atualmente não é uma decadência ao acaso, mas sim deliberada e pensada. Aqui também, nesse texto, o professor, ele fala, ele de certa forma até lamenta o fato da quase total inexistência de estudos sobre os períodos históricos, especialmente a Idade Média, que busquem compreender as culturas através das artes. Né? Sempre aquela ditadura, como disse no início, sobre a política e sobre a economia. Então, e isso afasta o historiador da compreensão da vivência mesmo dos povos, que se dá efetivamente pela cultura. Mas vamos lá, lembra que eu disse que o professor busca aproximar o leitor dele, como é a forma de escrita, esse estilo de escrita dele? Bom, na segunda sessão, que é a sessão de literatura, ele faz isso quando ele divide com o leitor, ou com o ouvinte, a sua dor em relação à decadência do estudo de letras e da própria educação no Brasil. E essa dor eu divido de cadeira, porque como graduado de letras eu vi, por exemplo, não sei se vocês estão ouvindo a chuva, porque está chovendo a beça aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus, porque depois de 255 dias sem uma gota, muito bom chover um pouquinho. Mas vamos ao som da chuva, caso você esteja ouvindo. E como dizia, né, no curso de letras eu vi o coordenador do curso falar que já não lia mais Machado de Assis, que não se interessava, que não tinha nenhum prazer em ler e buscava coisas mais contemporâneas, e que é como se não tivesse mais valor nenhum Machado de Assis, né? Ou não só Machado de Assis foi um exemplo, na verdade isso se dirigia aos autores clássicos da literatura nacional. E quando a gente vê um youtuber dizendo que adolescentes não deveriam ler Machado de Assis, na verdade, infelizmente, isso é apenas uma consequência daquilo que já vem sido degradado durante todo um curso universitário, nas academias, enfim, essa é só uma consequência. Mas feito esta, digamos, lamentação, no primeiro artigo o autor vai desenvolver sobre a evolução cultural e linguística da região da Espanha, né, o que une e diferencia o português do espanhol do catalão. E nesse desenrolar a gente tem contato mais uma vez com aquilo que é um choque para a gente diante do imaginário coletivo que nos foi imposto, né, em relação à Idade Média. A gente tem contato com a sensibilidade, com a suavidade, com a delicadeza tão presente nos textos deste período histórico, né? O amor cortês desenvolvido de várias formas, mas sempre tendo a mulher como sucerana. Ele passa por Camões e chega até o padre Antônio Vieira, e quando chega ao padre Antônio Vieira, o autor ele extrai um pequeno trecho de uma homilia do padre Antônio Vieira, que fala sobre os brancos, pretos e pardos, e essa homilia, de certa forma, ela destrói a ideia que se tem sobre esse assunto no período ali do padre Antônio Vieira, essa ideia que é propagada, essa ideia mentirosa que é propagada, que é impregnada nos estudantes. E após falar dessa evolução, né, do português, o professor vai falar sobre a decrepitude da literatura nacional, especialmente pós-modernismo, né, que se lançou somente a um estágio de experimentações, né, experimentalismos, né, isso quando não transformou a literatura levou a literatura para longe da questão do belo, transformando a literatura só numa questão política e ideológica, né? Então existe essa sinalização em relação ao estado da literatura nacional no tempo que nós vivemos. No artigo seguinte, o autor vai falar sobre a relação entre literatura e história, e para isso ele vai
usar uma novela de cavalaria, Curial e Guelfa, e aqui ele tem uma definição de literatura maravilhosa, né? Em suma, ele vai dizer que um bom texto literário ele permite uma experiência transcendental com o leitor, que uma verdadeira obra literária ela fica acima, né? Ela fica acima do seu tempo, a sua época, né? Ela transcende, vai para além do seu tempo, né? E é uma definição fantástica. Eu gostaria até de ler, mas como estou acelerando aqui, eu acho que eu devo estar com uns 20 minutos aqui de vídeo, mas vamos lá, vamos continuar. Antes de continuar, por favor, não deixe de apertar aqui ou aqui o gostei, e também de se inscrever no canal, também de ativar as notificações. Isso é muito importante para o canal, para ele crescer, para que outras pessoas possam ter contato com uma forma de fazer resenha diferente daquilo tudo que nós vemos, e nós podermos dividir mais ainda as nossas experiências literárias, tá ok? E aí nessa avaliação, como eu disse, entre literatura e história, nessa relação, a literatura é colocada um pouquinho acima da história, afinal de contas a literatura ela fala de tudo aquilo que um homem poderia ser, e a história fala somente aquilo que um homem foi, né? E a partir da avaliação, né, do estudo ali dessa novela de cavalaria, o autor conclui o que para todos nós, né, aquilo que eu já havia afirmado antes, né, que nós ficamos menos sensíveis, né, especialmente porque a sociedade de massas, né, essas tradições interpretativas histórico e materialistas, isso ela minou a nossa sensibilidade, que mais uma vez não tem nada a ver com o sentimentalismo barato que nós temos contato hoje. No artigo seguinte ele vai falar sobre, vai a São Bernardo de Claraval, do seu epistolário, falar do eu amoroso como uma literatura fundante, e é muito bonito muito especial esse artigo, porque o autor ele vai às raízes do eu, que remetem lá aos filósofos clássicos, que neles esse eu é entendido muitas vezes como a alma, mas essa ideia do eu ela perpassa os autores, os pensadores cristãos com uma grande intensidade, já que se nós pensarmos, Deus se revela ao homem, né? Deus se revela a Moisés na sarça ardente como eu sou aquele que sou. Então meditar o eu para os pensadores cristãos necessariamente estava relacionado a estar em contato com o próprio Criador. E dessa forma a alma acaba sendo a consideração mais sublime e especial da filosofia e da teologia. E como diz o autor Johann Huizinga, né, escritor do livro Outono da Idade Média, é justamente na Idade Média que é conferido ao indivíduo uma identidade pessoal inalienável. Vejam bem, né? Em plena Idade Média, diferente do que nós vemos hoje, em que o indivíduo ele digamos, está aquém do coletivo. Então, permita-me falar aqui do que o autor diz em relação a essa questão da identidade pessoal inalienável, essa questão do eu na Idade Média. Ao contrário da ideia, veja mais uma vez, nós vamos falar de mais uma coisa que é diferente daquilo que nós imaginávamos nesse período. Ao contrário da ideia de que a Idade Média renegou a mulher e ignorou a criança, a própria noção de indivíduo, esse eu consciente, construído sempre no plano da afetividade, da emoção, da sensibilidade, mas sobretudo na capacidade de se reconhecer como ser em si, uma alma que deve prestar contas por seus atos e por isso se comportar à altura de sua dignidade existencial. Embora gestado na antiguidade grega, foi um legítimo e original produto que desabrochou na Idade Média. Então, essa beleza da individualidade, ela, digamos assim, ela desabrocha mesmo na Idade Média. Não uma individualidade egoísta, como nós conhecemos hoje, né? Mas é um eu que, como ele conclui de São Bernardo, é um eu que se descobre mais e se entende mais à medida que ama, um amor, obviamente, ordenado por Deus e para Deus. E além disso, também vemos a beleza de um eu puro, de um eu verdadeiramente livre, completamente diferente dessa idade do eu
como eu disse, egoísmo, egoísta, individualista, né, e muitas vezes erotizadas que nós temos hoje na sociedade, e um eu que encontra, né, esse eu fundante na literatura, ele é baseado profundamente no núcleo familiar, como isso é interessante. Eu estava vendo um vídeo do Brasil Paralelo, vou até deixar aqui embaixo o link, que era um especial de Natal, e um dos participantes, ele dizia que na família que você deixa de ser a massa, né? Você deixa de ser o coletivo. Na família você é de fato alguém, como eu na minha família sou o Wellington com nome, que gosta disso, que não gosta daquilo, que prefere aquilo outro, né? Que gosta daquela comida, que tem o cabelo assim, enfim. Na família é que a gente encontra essa individualidade que o mundo não nos dá.